Ele não escreveu nenhum livro. Não deixou salmos, cartas ou profecias longas registradas. Mas ninguém jamais duvidou de quem ele era. Quando Elias aparecia, o céu se manifestava, o fogo descia, o povo se calava, e os reis tremiam. Imagine um homem que ora, e o céu se fecha por 3 anos. Um homem que desafia sozinho 400 profetas e vence. Um homem que sobe ao céu numa carruagem de fogo, sem nunca ter experimentado a morte. Elias não foi apenas um profeta. Ele foi uma resposta viva de Deus num tempo em que quase ninguém mais queria ouvir. Mas o que talvez você não saiba é que a história dele ainda não acabou. O mundo está se preparando, consciente ou não, para o seu retorno. E essa não é uma metáfora, nem uma lembrança bonita do passado. A Bíblia fala claramente: antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias virá, de verdade, em carne e osso, com autoridade, com poder, com uma missão que vai abalar o mundo inteiro. Isso não é teoria, não é filme, é profecia. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e se perguntando: mas por que Elias? Por que ele voltaria agora, depois de tanto tempo? A resposta não está apenas no passado, está no presente e no futuro que se aproxima mais rápido do que a gente imagina. Vivemos em tempos de caos, confusão e mentira. Onde a verdade foi distorcida, os corações estão divididos e muitos já nem acreditam mais que existe um juízo vindo. Mas Deus não esqueceu do que prometeu. E Ele vai levantar novamente a voz de um profeta, não para entreter, mas para confrontar, restaurar, sacudir tudo o que está acomodado. E se você acha que isso tudo parece distante, talvez já esteja mais perto do que a gente pensa. Esse vídeo não é só sobre o passado. É um alerta, um chamado, um despertar espiritual. Elias vai voltar. E quando isso acontecer, ou você vai estar pronto, ou vai ser pego de surpresa. Fique comigo até o fim, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você vê tudo ao seu redor. Você já se sentiu cercado por um mundo que parece ter esquecido completamente quem Deus é? Foi exatamente nesse tipo de cenário que Elias apareceu. O povo de Israel, que havia sido libertado por Deus, estava agora entregue à idolatria, à corrupção espiritual e à liderança de um rei fraco, manipulado por uma mulher dominadora e cruel, Jezabel. Altares ao Senhor foram derrubados. Profetas verdadeiros estavam sendo perseguidos. E, em meio a esse caos, surge um homem completamente diferente de tudo e todos. Elias não veio com títulos, roupas de prestígio ou um exército. Ele veio com uma palavra, uma única palavra, carregada do peso da obediência e da autoridade divina. Quando ele disse que não choveria, o céu se calou por 3 anos. E quando ele orou novamente, a chuva voltou. Quando ele orou, fogo caiu do céu. Quando ele se colocou diante do rei, ele não se curvou. E quando ele subiu ao Monte Carmelo, enfrentando centenas de falsos profetas, ele estava sozinho, mas não estava só. O céu inteiro estava com ele. Elias foi o tipo de homem que não apenas falava em nome de Deus. Ele carregava a presença dele. Por onde passava, os sinais o acompanhavam. Ele confrontou o pecado sem medo. Desafiou reis. Restaurou altares. E viu o impossível acontecer diante dos próprios olhos. Mas o mais impressionante é que esse homem, tão cheio de Deus, não experimentou a morte. Deus o tomou para si. Elias foi levado vivo, em uma carruagem de fogo, enquanto o seu discípulo Eliseu assistia tudo. Não foi uma visão, nem uma metáfora. Foi literal. Um homem, arrebatado pelo próprio Deus, diante de testemunhas. Por quê? Porque Deus ainda não terminou com ele. E tudo isso importa agora, porque se Elias realmente vai voltar, como dizem as profecias, então precisamos lembrar quem ele foi. Precisamos entender por que o céu o escolheu. E o que isso revela sobre o tempo que estamos vivendo. A história dele não é apenas uma lembrança poderosa do passado. É um aviso profético para os nossos dias. Elias não terminou sua missão. Ele foi interrompido, para um retorno ainda mais impactante.
De todas as profecias do Antigo Testamento, poucas carregam um peso tão direto e urgente quanto esta. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4:5. Não é uma sugestão, não é um símbolo, é uma promessa. Deus está dizendo, com clareza, Elias voltará. Esse versículo está no último capítulo do último livro do Antigo Testamento. São as palavras finais de Deus antes de 400 anos de silêncio profético. 4 séculos sem novos profetas. 4 séculos aguardando o cumprimento de uma promessa. E a última coisa que Deus escolhe dizer antes desse silêncio é: eu vou enviar Elias. Mas o que exatamente essa profecia está anunciando? Primeiro, ela é um aviso. O grande e terrível dia do Senhor não é um momento de celebração para todos. É o tempo do juízo, da separação, da revelação plena da justiça divina. Antes disso acontecer, Deus vai levantar alguém que chame o povo ao arrependimento, que prepare corações, que restaure famílias, que reconecte os pais aos filhos e os filhos aos pais, espiritualmente, emocionalmente e em fé. E essa missão será de Elias. Essa profecia não fala apenas de milagres ou de espetáculos espirituais. Fala de reconciliação, de cura, de conserto, porque Deus, antes de julgar, sempre chama ao arrependimento, sempre estende a mão, sempre envia um profeta. E porque Elias? Porque ele já fez isso antes. Ele enfrentou uma nação corrompida, restaurou o altar de Deus diante de um povo dividido. Ele mostrou que o Senhor ainda responde com fogo. E, mais uma vez, ele será enviado com esse mesmo espírito de confronto, de restauração e de urgência. Essa profecia aponta para o fim dos tempos, mas também aponta para algo mais íntimo, o estado do nosso coração. Será que nossos relacionamentos estão quebrados? Nossas casas divididas? Nosso altar abandonado? A vinda de Elias tem um propósito: consertar o que foi destruído, reconstruir o que foi esquecido e anunciar que o tempo está acabando. Antes do juízo, Deus vai falar, e quando Elias aparecer novamente, não haverá mais desculpas. Será tempo de decidir. Quando a Bíblia fala sobre o retorno de Elias, muitos pensam imediatamente em João Batista. E com razão. Ele foi, de fato, um cumprimento parcial dessa promessa. Jesus mesmo disse: se quereis dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. Mateus 11:14. Mas repare bem, Jesus disse se quiserem crer, porque havia ali algo mais profundo, mais misterioso, mais futuro. João Batista veio no espírito e no poder de Elias, como profetizado por Zacarias. Ele preparou o caminho para o Messias, chamou ao arrependimento, viveu no deserto, confrontou o pecado. Tudo isso muito semelhante ao que Elias fez. Mas João foi apenas uma sombra do que ainda viria. Ele não chamou o fogo do céu. Não realizou milagres. Não foi levado por Deus como Elias. E, acima de tudo, ele mesmo declarou: eu não sou Elias. João 1:21. Então, o que isso nos mostra? Que a profecia de Malaquias teve um cumprimento duplo, parcial em João e futuro, literal, em Elias. Deus é detalhista. Ele não joga palavras ao vento. Se ele disse que enviaria Elias, não um substituto, não alguém parecido, mas Elias, então é isso que vai acontecer. E o livro de Apocalipse 11 reforça essa ideia. Lá, vemos duas testemunhas que profetizarão durante os últimos dias, com poderes sobrenaturais. Uma delas fecha o céu para que não chova, assim como Elias fez. A outra transforma água em sangue, como Moisés no Egito. Não são figuras simbólicas, são pessoas reais, com missões reais. É por isso que a história de João Batista é tão importante, porque ela nos mostra um padrão. Antes de momentos decisivos, Deus levanta vozes proféticas. E se João precedeu a primeira vinda de Cristo, Elias precederá a segunda. Mas dessa vez, ele não virá só para preparar o caminho. Ele virá para anunciar o fim. Não é hora de romantizar a profecia. É hora de despertar. João veio como um sinal. Mas Elias virá como um divisor de águas. E quando ele falar,
O mundo vai ter que parar para ouvir, porque será a última chamada antes do juízo cair. No livro de Apocalipse, capítulo 11, encontramos uma das cenas mais misteriosas e impactantes de toda a Bíblia. Duas testemunhas são levantadas por Deus para profetizar durante os últimos dias. Elas não são figuras simbólicas. Elas têm nomes, rostos, vozes, autoridade. E o mundo inteiro irá vê-las. Durante 1260 dias, o equivalente a 3 anos e meio, essas duas testemunhas vão se levantar com poder direto do céu. Elas terão autoridade para fechar o céu, para que não chova, poder para ferir a terra com pragas, poder para consumir seus inimigos com fogo que sai da própria boca. Isso não é ficção, isso é Apocalipse. E essas testemunhas são reais. A maioria dos estudiosos, ao analisar o tipo de autoridade que essas testemunhas carregam, reconhece tudo aponta para Elias e Moisés. Elias, que orou e o céu se fechou. Moisés, que transformou águas em sangue e trouxe pragas sobre o Egito. Dois homens que representaram, em vida, a lei e os profetas, e que agora voltam, juntos, como última voz profética antes do fim. E tem mais, ambos já apareceram uma vez juntos com Jesus, na transfiguração. Lembra, no monte, diante de Pedro, Tiago e João, apareceram Moisés e Elias conversando com o próprio Cristo. Aquilo não foi por acaso, foi um vislumbre do que está por vir. As testemunhas de Apocalipse 11 não serão populares, não farão shows, não agradarão multidões. Elas serão odiadas, perseguidas, vistas como ameaça, mas sua missão será clara: confrontar o mundo, denunciar o pecado, anunciar que o tempo acabou. E quando a missão dela se encerrar, a besta, o grande sistema de oposição a Deus, as matará. Seus corpos ficarão expostos por 3 dias e meio. O mundo vai celebrar, vai zombar, vai dizer: acabou. Mas então, Deus as ressuscitará diante de todos. Elas subirão ao céu como testemunhas vivas da verdade divina. E isso marcará o ponto sem volta. Não estamos falando de lendas. Estamos falando de uma cena futura, literal, profética. E se Elias é uma dessas testemunhas, como tudo indica, então seu retorno está mais perto do que imaginamos. E desde os tempos antigos, o povo judeu carrega uma expectativa silenciosa: a volta de Elias. Não como uma metáfora, nem como uma lembrança bonita do passado. Eles esperam por Elias literalmente. A tradição judaica preserva esse anseio de forma simbólica e profunda. Em toda celebração da Páscoa, uma cadeira é deixada vazia. Uma taça de vinho é colocada sobre a mesa. Ambas são destinadas a ele, Elias. Mesmo para judeus que não creem em Jesus como Messias, há uma certeza: Elias virá primeiro. Ele será o precursor da era messiânica. Um mensageiro que trará restauração e reconciliação antes da manifestação final de Deus na terra. Mas isso é apenas uma tradição cultural? Ou será que o povo judeu guardou, sem perceber, uma chave profética? A Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, confirma esse papel de Elias. E quando unimos essa expectativa judaica com as profecias cristãs, algo poderoso se revela. Elias não apenas foi, ele será. No Monte da Transfiguração, por exemplo, quem aparece ao lado de Jesus? Moisés e Elias. E após aquela visão, os discípulos perguntam: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus não ignora a pergunta. Ele confirma: Elias virá e restaurará todas as coisas. Mateus 17 de novembro. Ou seja, até mesmo nas palavras de Cristo, há a confirmação de que essa esperança judaica tem fundamento. Elias virá antes da restauração final. O povo judeu, mesmo sem aceitar ainda a plenitude da revelação em Jesus, preserva um eco profético que aponta diretamente para os dias do fim. Sem saber, eles estão aguardando alguém que, ao retornar, não trará apenas sinais, mas trará um confronto direto com o coração da humanidade. Elias sempre foi ponte entre o céu e a terra. Sempre carregou uma missão de alerta, de fogo, de restauração. E quando ele retornar, será impossível ignorar.
Porque essa cadeira vazia é a mesa do ceder, essa taça de vinho intocada, elas não estão ali por acaso. O mensageiro está a caminho, e quando ele chegar, todo olho verá. A missão das duas testemunhas será marcada por poder, mas também por sangue. A Bíblia é clara. Em Apocalipse 11, depois de 3 anos e meio profetizando, confrontando e abalando o mundo com sinais, as duas testemunhas serão mortas. Não por qualquer pessoa, mas pela besta, a figura máxima da oposição a Deus nos últimos dias. O mundo, que já estará mergulhado em engano e rebelião espiritual, não suportará mais ouvir a verdade. E quando a besta finalmente conseguir silenciar essas vozes, haverá comemoração. Sim, as pessoas vão celebrar a morte delas. Apocalipse diz que os corpos das testemunhas ficarão expostos nas ruas da grande cidade e que as nações assistirão. Elas não serão enterradas. Não haverá respeito. Haverá zombaria, troca de presentes, festas, como se o mundo tivesse vencido. Mas o que ninguém esperava é o que acontece depois. Após 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Deus entra nelas. E diante de todos, as testemunhas se levantam, vivem, e uma voz vinda do céu diz: subam para cá. Elas sobem, diante dos olhos aterrorizados do mundo. Essa cena não é apenas dramática, ela é definitiva. A ressurreição das testemunhas será o último grande sinal antes do juízo final. Um aviso claro, visível, inegável: Deus está no controle. Ele venceu. E o tempo acabou. Elias, que foi levado ao céu sem provar a morte, voltará para cumpri-la. Mas até sua morte servirá a um propósito maior: proclamar, mais uma vez, a verdade de Deus diante de todos. Não será o fim dele. Será o cumprimento completo da sua missão. Essa parte da história é desconfortável, porque ela revela que o confronto entre a luz e as trevas será real, visível, violento, mas ela também mostra algo maior. A vitória final não é dos que zombam, mas dos que permanecem fiéis. O mundo vai rir da morte das testemunhas, mas Deus vai responder com ressurreição. E quando Elias se levantar, não haverá mais espaço para dúvida, nem para desculpas. Será o fim da pregação e o início do juízo. A morte das duas testemunhas, como Apocalipse 11 nos revela, não é o fim da história, mas apenas o prelúdio do clímax final. Depois de serem desacreditadas, zombadas, mortas e expostas ao desprezo, elas serão ressuscitadas. E não será de forma privada ou silenciosa. A ressurreição delas será um espetáculo público, diante de toda a humanidade. Imagine a cena. O mundo, que havia celebrado a morte dessas figuras proféticas, agora vê o impossível acontecer. Esses 2 homens, que haviam sido mortos pela besta e estavam expostos, sem vida, por 3 dias e meio, voltam à vida diante dos olhos de todos. E o que acontece a seguir é ainda mais impressionante. Eles são arrebatados ao céu, em plena vista de todos, como um sinal de que Deus tem a última palavra. A ressurreição das testemunhas é um evento que não pode ser ignorado. É a última intervenção divina antes do grande e terrível dia do Senhor. A partir desse momento, não há mais desculpas. O juízo está mais próximo do que nunca. O mundo vai perceber, da forma mais clara possível, que Deus não deixou de cumprir suas promessas e que a justiça, finalmente, será realizada. Elias, que já foi arrebatado para o céu em vida, agora retorna para enfrentar a morte e cumpri-la de forma pública, como um sinal de que a missão está acabada. A vida e a morte de Elias sempre estiveram atreladas a grandes sinais e milagres, e até sua morte e ressurreição fazem parte do plano divino para mostrar ao mundo que o juízo de Deus é inescapável. Mas o mais impressionante disso tudo é o poder de Deus em ação. Não importa quanto o homem tente silenciar a voz profética, a verdade de Deus sempre será mais forte. As testemunhas morreram, mas ressuscitaram como a maior prova de que a palavra de Deus não falha. Elas foram a última chamada de arrependimento para a humanidade, e sua ressurreição é o ponto culminante de uma história de juízo, misericórdia e reconciliação. O fim ainda está por vir. E, quando ele retornar,
Não haverá mais tempo para hesitar. Elias não é apenas uma figura do passado. Ele é um aviso vivo, uma resposta de Deus para tempos em que o povo se perdeu, para dias em que o altar foi esquecido e a verdade foi trocada por conveniências. E a Bíblia nos diz: ele virá outra vez. Mas o retorno de Elias não será apenas um espetáculo profético. Será um chamado urgente, um último grito do céu para que corações sejam restaurados antes que o juízo caia. Deus poderia simplesmente julgar, poderia acabar com tudo de uma vez. Mas antes, ele envia Elias. Por quê? Porque Deus ama, e ama tanto, que prefere confrontar antes de punir, alertar antes de julgar, dar uma última chance antes de fechar a porta. E essa mensagem não é apenas sobre o futuro, é sobre você. Agora, talvez você esteja vivendo dias confusos. Talvez tenha deixado o altar da sua fé em ruínas. Talvez esteja tão distraído com a vida que nem percebeu o quanto seu coração esfriou. Mas a voz de Elias, a mesma que ecoou no Monte Carmelo, a mesma que confrontou reis, a mesma que voltará nos últimos dias, está dizendo agora: volte. Volte para Deus. Volte para o que é eterno. Volte para a verdade. O tempo está passando e o juízo está vindo. Não como uma ameaça vazia, mas como um fato profético. Elias virá. As testemunhas falarão. E quando tudo acontecer, ou você estará do lado da verdade, ou será pego de surpresa. Você não precisa esperar o fogo cair do céu para tomar uma decisão. Você não precisa ver o céu se abrirem ou ouvir uma voz audível. A mensagem já foi dada, e ela chegou até você. A única pergunta é: o que você vai fazer com ela? Se essa mensagem falou com você, não vá embora em silêncio. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir. Porque o tempo está se cumprindo. E enquanto muitos seguem distraídos, Deus ainda está chamando. E hoje, Ele está chamando você.